Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós meditávamos antes naquela frase, de Jesus, que ele recorda a passagem do livro do Êxodo, em que Deus fala para Moisés, que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jesus fala que Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos, porque todos vivem para Ele. Então, eu queria que nós considerássemos agora essa frase, isso daí que todos vivem, todos estão vivos para Deus. Eu deixaria de fora de pensar no inferno teologicamente, o que acontece com eles, com as pessoas que estão condenadas no inferno, se vivem para Deus ou não, porque também é gente que quis se excluir da amizade com Cristo, da vida junto com Deus. Então, não vamos meditar neles, vamos pensar no céu, no purgatório e aqui na terra. Então, todas as pessoas que estão no céu, contemplam a glória de Deus, todas as pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo no purgatório, e todos nós que estamos caminhando aqui na terra, que estamos procurando chegar ao céu, todos nós estamos vivos para Deus. E podíamos dizer que formamos a família dos filhos de Deus, formamos a igreja. A igreja não é só um edifício físico onde se celebram missas, a igreja não é só, uns padres, os bispos, as pessoas que participam das cerimônias religiosas, mas a igreja é o corpo místico de Cristo. Todos nós, vivos, os que estamos aqui, os que estão no purgatório, os que estão no céu, fazem parte de uma mesma família, da igreja que é triunfante, ou a igreja gloriosa, a parte da igreja que está contemplando Deus face a face no céu, a igreja padecente, que sofre no purgatório, e a igreja peregrina, caminhante aqui na terra, que está caminhando rumo à vida eterna, à vida com Deus no céu. Então, queria que nós agora nessa meditação nós considerássemos isso, que estamos todos juntos, não estou sozinho, não é tudo bem que a salvação é pessoal, cada um se salva, e outras pessoas podem estar do nosso lado e se condenarem, viverem longe de Deus, mas nós não estamos isolados, eu não posso decidir as coisas sozinho, só por mim mesmo, é assim e acabou, eu tenho que considerar as pessoas que estão do meu lado, minha família, meus amigos, meu país, o mundo, as pessoas que estão vivas, as pessoas que estão no purgatório, as pessoas que estão no céu, todas fazem parte da família divina. A igreja gloriosa, a igreja padecente, a igreja peregrina. Até pensei, não sei se está certo, pode ser a maior heresia do mundo. Se vocês descobrirem que a heresia, não conta por aí que eu falei, porque eu não quero ser herege. Mas estava pensando nisso, de que a igreja é o corpo místico de Cristo, não é como Cristo presente no mundo, e essa igreja está na terra, está no céu e está no purgatório. Então veio na cabeça a ideia, será que não são como que, entre aspas, as fases da vida de Cristo? Aqui na terra a gente está na época da vida oculta de Nosso Senhor, que ele tem que trabalhar na oficina de Nazaré, até na fase da vida pública, que ele tem que pregar a palavra de Deus, como nós procuramos pregar a palavra de Deus. Aí vem o momento central da sua vida, que é a cruz, Jesus sofrendo pelos pecados,
da humanidade. Então eu falei, isso daí deve ser o purgatório, né? É a parte da igreja que está refletindo os sofrimentos de Cristo na cruz, é o pessoal que está no purgatório. E Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso, na glória de sentado à direita do Pai, com o Espírito Santo, é a igreja triunfante, a igreja gloriosa no céu. Então, como que imitando a vida de Cristo, a igreja aqui na terra, no purgatório e no céu. Mas digo, isso daí foi uma ideia minha que enquanto eu estava preparando a meditação, se tiver heresia nisso, eu já peço perdão e falo, eu aceito o que a igreja disser, eu não quero ser condenado e queimado na fogueira. Mas essa ideia, né, de que nós estamos todos unidos aqui na terra, no purgatório e no céu, é uma realidade, uma doutrina da igreja que é chamada de comunhão dos santos. Não é uma união não entre a pessoa santa só porque conseguiu ser santo, foi canonizado, mas entre todos, chamando de santos todas as pessoas que vivem no corpo de Cristo, porque vivem dentro dessa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Se nós vivemos dentro da igreja, podíamos dizer, nós somos santos e estamos em comunhão uns com os outros. Num ponto de caminho, o São José Maria escreveu assim, comunhão dos santos, como dizer-te, sabes o que são as transfusões de sangue para o corpo? Pois assim vem a ser a comunhão dos santos para a alma, como uma transfusão de sangue. Uma pessoa que está doente precisa receber sangue, então eu dou o meu sangue para ela porque vai ajudar na vida dela. Então, espiritualmente, existe uma união entre nós, com as pessoas que estão aqui na terra, com as pessoas que estão no purgatório e com as pessoas que estão no céu. Não é espiritismo isso, né? O espiritismo que está errado é de invocar os espíritos, invocar essas pessoas para que venham, que revelem coisas, que falem coisas, não é? E acham que vai ser só são etapas de purificação que eu vou alcançando até chegar num lugar mais iluminado. A doutrina da igreja diz que existe a terra, essa vida uma vez só, que se morre, depois se vai para o céu, não é? E pode passar pelo purgatório. Os que não são condenados ao inferno passam pelo purgatório para purificar a alma para poder entrar no céu. Mas então essa meditação agora é só para pensar nisso, na relação que existe entre nós que estamos aqui na terra, a nossa relação com as almas do purgatório e a nossa relação com as almas que estão no céu, que já se salvaram. E para isso eu queria contar 3 histórias, toda história que eu ouvi falar por aí, né? Não são histórias minhas, algumas já contei, acho que todas elas já falei em outras meditações, vocês devem ter ouvido, mas que acho que podem ajudar em pensar em como nós estamos unidos aqui na terra, com o purgatório e com o céu. Então, a primeira, sobre a terra, união aqui entre com as outras pessoas. Além de que existem muitas coisas que a gente não consegue muito explicar, né? Sabe, a mãe que sente um negócio do filho, sabe que o filho aconteceu tal coisa com o filho, mas não tem muita lógica, não tem muita explicação, parece que existe, né, uma comunhão entre nós. Mas uma vez ouvi uma história, acho que faz um século mais ou menos que aconteceu, de um padre que acho que era na Alemanha, que ele estava numa crise, né? Não era bem uma crise vocacional, mas é uma chateação com a vida de padre dele, estava tudo dando errado, não tinha muito sentido a vida, né? Estava mal, né? E aí foi conversar com o bispo dele, e o bispo falou, eu te entendo, porque eu já passei por isso, mas existe uma coisa que é a comunhão dos santos, tem gente rezando por nós, e a gente não tem nem ideia. E aí contou a história dele, do bispo, quando o bispo estava no seminário, já é final do século XIX, acho isso. Então, ele falou que estava numa forte crise de vocação no seminário, estava praticamente decidido a ir embora, falando, não vou mais ser padre, porque já nada fazia sentido para ele também. E aí um dia ele foi dormir, estava prestes a sair do seminário e teve um sonho, mas era um sonho muito real. Ele se sentia como algo, uma mensagem de Deus, e aparecia uma freira de joelhos lá, rezando. Ele só via essa imagem, e aí uma voz veio, acho que era Deus falou, essa freira está rezando por você, vai em frente. E ele acordou com uma segurança e falou, tem uma mulher que está rezando por mim, tem uma freira, eu não sei de onde que é, mas teve uma certeza, ele falou, beleza, eu vou
vou continuar meu caminho no seminário. E aí continuou, se ordenou padre, e a vida foi seguindo até que passaram muitos anos e foi escolhido para ser bispo. E então ele pensava muito nesse sonho que ele tinha tido. Foi um dia que ficou marcado na vida dele, né? Até anotou, acho que o dia, mês, ano, quando que foi, porque foi uma reviravolta na vida dele. E acho que ele pensava, eu sou bispo agora. Se não fosse aquela mensagem de Deus para mim aquele dia, eu não seria nada, teria abandonado o sacerdócio, teria abandonado o seminário já, nem teria me ordenado. Então foi designado por uma cidade, e aí lá na cidade ele começou a fazer as visitas pastorais, né? Foi numa paróquia, foi noutra, e quis conhecer os conventos, né? As comunidades religiosas que tinham naquela cidade, né? Que ele tinha ido. E aí ele chegou num convento e foi celebrar a missa. Na época celebrava, né, de costas. Bom, então ele chegou, celebrou a missa e depois só virou para frente para as freiras para dar a comunhão. E aí foi dando a comunhão para uma freira, para outra. De repente apareceu a freira do sonho dele. Ele falou, cara, é a freira. Então ele teve certeza absoluta que era a mulher que tinha, ficou gravado, né? Fazia, sei lá, 30 anos, 40 anos que ele tinha sonhado com aquela freira, mas tinha ficado marcado indelevelmente no cérebro dele, né? Aquela imagem da menina, da freira rezando. E então ele falou, cara, ela está aqui, eu tenho que falar com ela. Sabe, mas deve ter ficado transtornado durante o resto da missa. Acabou a missa, a superiora lá e as outras 2 ou 3 convidaram ele para tomar o café da manhã com as freiras. Mas cada uma foi para o seu canto e ficou só a superiora e 3 ou 4 mais, né, tomando café com ele. Aí, do meio do café, ele falou, madre, eu gostaria de cumprimentar todas as freiras do convento. E aí ele falou, quer cumprimentar todas? Eu gostaria. Ele queria encontrar a freira que rezava para ele. E então, a freira, tá bom, é o bispo que está mandando, e mandou chamar. Foi chamando, ele olhou, cumprimentou um, cumprimentou outro, sumiu a freira, não apareceu, não estava lá. Falou, todas as freiras estão aqui, irmão? Todas as freiras. Ele falou, não pode ser, não tem nenhuma mais. Aí uma lá falou assim, tem a irmã fulana que está lá cuidando dos porcos, dos gados, das ovelhas que tinha no convento. Sabe, a irmã que estava a mais zoadinha de trabalho, sei lá, que tinha nenhuma tarefa importante, né? E o bispo falou, vamos arriscar, né? Falou, chama ela também, não, quero conhecer, vamos. Quando entrou na sala, era ela. Então ele falou, cara, sabe, então, irmã, tudo bem? Ele falou, irmã, você me conhece? E ela falou, não, eu sei que o senhor é o bispo daqui, mas nunca tinha visto, não conheço, não sei. Então ele ficou assim, meio decepcionado, né, com aquele negócio, mas é ela, certeza. E aí perguntou para ela, mas irmã, você não reza por alguma intenção especial não na sua vida? Falou que a mulher ficou branca. Será alemã, já ficou mais branca ainda, né? Ele falou, eu rezo sim. Tem um padre na época da minha primeira comunhão que ele me falou, reza por alguma pessoa que vai precisar sempre da sua oração. E aí falou que ela reza todos os dias por alguém. Ela falou, eu não sei quem que é, mas alguém depende de mim. Então todos os dias da minha vida eu rezo por uma pessoa qualquer. O bispo falou, sou eu. É para mim que você está rezando. Como assim? Falou, é para mim que você está rezando, não sei o que. Aí começou a conversar, explicar a coisa para ela e falou, mas você é muito jovem, hein? Quando que você nasceu? Dia, mês e ano do sonho dele. É de arrepiar, né? Você fala, no mesmo dia que ela teve o sonho, estava nascendo uma menina, era um bebezinho que ia ser freira. Para Deus é todo mundo vivo para ele, né? Para Deus todos vivem. Então eu acho que Deus se diverte lá no céu, né? Fica falando, o pessoal achando que é tudo coincidência, achando, né? Então, se acontece um negócio desse, né? De uma freira rezando para um padre, para um bispo lá que nem nasceu no mesmo dia e falou, já está rezando. Meu Deus, tem tanta coisa que eu não entendo da nossa união aqui na Terra. Que nós formamos parte do corpo de Cristo. Não é mimar rezar pelos outros isso? Eu falei, eu vou rezar e vou saber que eu não estou sozinho também. Tem gente que está rezando por mim, que está me apoiando na minha luta, no meu empenho para a santidade, nos problemas que eu tenho.
o pessoal está rezando por mim, estamos unidos todos nessa mesma briga, na mesma luta, né, para alcançar o céu. Comunhão dos santos. Tem gente mandando sangue bom para mim, para minha alma, para minha vida espiritual. Bom, depois uma outra história, agora relacionada à nossa união com o purgatório. Essa eu já contei aqui até, talvez alguma pessoa estivesse presente no dia de finados, né? Foi de um padre. Na verdade, as duas histórias, a que eu acabei de contar e essa próxima agora, é o mesmo padre que me contou. Fui num retiro e ele contou essa história daí, que era um padre amigo dele, que foi mandado por uma paróquia, não é? Muito numa periferia, não sei se era numa cidade pobre, um lugar pobre, bairro pobre. Ele chegou lá sozinho para ser o pároco e olhou, a igreja estava aos pedaços, sabe? Ele falou, nossa, mãe, tem que fazer uma reforma gigantesca aqui para a coisa se manter, né? Mas não tem, o pessoal era pobre também, né? Camponeses, lavradores, o pessoal não tem dinheiro assim para ajudar a construir, não sei como é que eu faço, né, para comprar o material. Não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tem que dar um jeito. E foi celebrar a missa, acho que era a primeira missa que ele ia celebrar naquela paróquia. E aí foi para a sacristia. Enquanto ele estava se paramentando, colocando lá os paramentos para a missa, ele viu pela janela que tinha um cemitério ali do lado, né? Do lado da igreja, como em muitas cidades do interior, tem um cemitério do lado da igreja. Então ele olhou para o cemitério e falou, eu vou oferecer essa missa, primeira missa aqui, pelas pessoas que estão enterradas no cemitério e que estão no purgatório. E ele falou, mas daí se eu com a missa ofereço por elas e elas se salvam, vão para o céu, aí eu vou pedir para elas me ajudar a reformar a igreja. Falou, eu consegui o céu para você, ô alma do purgatório, me consegue uma grana para construir a igreja que eu estou precisando. Ele falou que fez assim, teve essa intenção na missa, acabou a missa, foi para a casa paroquial para tomar café da manhã. E que veio não sei se era a mulher que cuidava da casa, né, a empregada, né, e chegou e falou, seu padre, deixaram um envelope aqui para o senhor, mas nem sei quem foi, a pessoa passou, entregou, não conheço e foi embora. Ele falou, tá bom. Abriu o envelope, 10 mil reais dentro do... Falou, cara, dá até um arrepio, né, você fala, pô, a alma do purgatório que veio diretamente, falou, tô indo para o céu, obrigado, não sei o que, então, fica com esse dinheiro. Parece que no dia seguinte ele fez a mesma coisa e mais 10 mil reais, no outro dia mais 5 mil. Acho que em uma semana ele tinha o dinheiro para resolver tudo, né, para construir a igreja outra vez. Então, não dá um certo ânimo para a gente falar, cara, por que eu nunca usei as almas do purgatório? Então, são minhas amigas. O São José Maria falava, minhas boas amigas, as almas do purgatório. Não é porque a gente está agora, não está oferecendo sufrágios, né, querendo as indulgências para as almas do purgatório. Então eu vou levá-las para o céu, Senhor, eu quero salvar muita gente nesse mês. O Papa ainda estendeu, né, que você pode conseguir esses sufrágios assim, até o dia 30 de novembro, o mês inteiro. Ele fala, eu vou salvar muita gente, e daí vou combinar com elas, te salvo aí, mas me resolve esse problema aqui, né, faz isso daqui, faz aquilo. Bom, então, união nossa com as almas do purgatório. E depois, a nossa união com as pessoas que estão no céu, com os santos. Isso daí cada um teria as suas histórias, né, de devoção aos santos, de milagres que conseguiu, de coisas impressionantes que falam, foi isso daqui, foi algum santo, foi uma pessoa lá do céu, foi Nossa Senhora que me resolveu isso. E tem tantas histórias dessas aparições marianas. Mas me lembro de uma que contou uma mulher que falou que aconteceu com ela, né, com a mãe dela, também já história repetidas, mas que era mês de dezembro, a mãe dessa senhora tinha, que é uma mulher do Opus Dei, né, uma supernumerária, a mãe dela estava doente, estava em coma no hospital, tinha que fazer cirurgia, ele estava para morrer, né, já não tinha muito o que fazer, né, parece, com ela. Então a filha começou a rezar para a mãe, rezar. E era dia 12 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então ela falou, vou pedir para Nossa Senhora de Guadalupe, né, para curar minha mãe. E aí começou a rezar, mas depois ela falou, não. Nossa Senhora está muito ocupada, né, porque é dia dela, está muita gente, o mundo inteiro pedindo para Nossa Senhora de Guadalupe.
Então eu vou pedir para o índio, o São Juan Diego, lá, sabe, que viu o vidente lá, porque ele é santo também, está mais de escanteio, está mais jogado de lado, né? Sozinho, pouco trabalho, pouco serviço. Vou pedir para ele. Então começou a rezar para o Juan Diego para salvar a mãe, para curar a mãe e tal. Beleza, foi passando o tempo. Aí um dia veio um padre para dar unção nos enfermos, e a mãe parece que de vez em quando acordava um pouco, dormia de novo, apagava, depois voltava um pouquinho de consciência, depois diminuía de novo, parecia que ia morrer, aí voltava um pouquinho, passou um mês mais ou menos, até o mês de janeiro, fevereiro, não sei mais ou menos, mal ainda assim, mas depois foi melhorando, saiu da UTI, saiu do hospital. E aí sua filha, essa daí, falou assim, nossa mãe, lembra quando veio o padre, muita gente veio te visitar aí, mãe. Eu falei, tá, nossa, às vezes eu via, às vezes não via, não lembro direito, né? Falou, lembra quando veio o padre e te deu a unção dos enfermos, mãe? Eu falei, mais ou menos, era tudo tão embaçado, o único que eu lembro mesmo era do índio, que estava lá do meu lado o dia inteiro. Ela falou, índio, mãe? Eu falei, a mãe tá louca, né? Minha mãe viajou, né? Índio? Eu falei, mas não era desses índios assim, brasileiro aí, selva amazônica, né? Era um índio mais estilo assim, desses daí sabe, com outro estilo de roupa, de feições, assim, tipo do México, da América Central. Assim. O cara, o Juan Diego veio e ficou do lado dela, ajudando, e salvou a mulher. Né? Então, dá até um arrepio, né, de pensar essas coisas assim. E depois só mais uma historinha, prometo que só mais uma. Mas é de que eu contei há pouco tempo em outra meditação, até está gravado, vocês devem ter ouvido agora, assim, porque fica colocando é duro, né, quando a gente fica gravando essas meditações para colocar e o povo fica ouvindo, você tem que inventar história nova, né? Você vai começar a história e fala, já ouvi essa história, aí acaba com eu parar de gravar esse negócio aí, porque senão bom, mas a história de um amigo, um cara que frequenta o centro do Opus Dei aqui de São José, um rapaz super legal, gente boa, encontro sempre com ele, e ele falou, padre, sabe que há uns 2 anos a minha mãe teve um AVC, né? Não foi bem um AVC, era uma coisa que podia ter um aneurisma, estourar uma veia lá no cérebro, estourou mesmo, então ele falou, vai morrer, acabou, não tinha muita salvação, então foi para o hospital e ele começou a rezar e falou, só oração agora, só um milagre para salvar minha mãe, ia fazendo uma cirurgia no cérebro e tudo, mas falou, só um milagre, e ele falou, e aí eu tenho muita devoção o São Padre Pio, então rezei para ele salvar minha mãe, mas daí eu peguei e falei, montei um time, né? Santa Teresinha, também do Menino Jesus, que eu gosto dela, rezei para ela também, Papa João Paulo II, que eu tenho devoção, e os 2 pastorzinhos de Fátima, que já são santos lá, né? A irmã Lúcia ainda não, mas a Jacinta e o Francisco já são, então já pedi para ele, foi os 5, montei um time para falar, tem que salvar minha mãe, rezei. A mãe nem era muito católica, assim, talvez um pouco afastada, assim, mulher boa, mas não. Então ele foi cirurgia, melhorou, voltou para casa e a mãe hoje está quase 100%, assim, tem algumas sequelas, assim, mas toca a vida normalmente. E quando voltou para casa também, a mãe falou, filho, quem que era aquele senhorzinho que estava lá durante a minha operação, hein? Além dos médicos? Ele falou, como assim, mãe? Um homem vestido de marrom, uma roupa marrom, assim, e ele ficava lá, tipo, rezando, assim, impondo as mãos. Aí depois tinha 2 menininhos, então, um menininho e uma menininha que ficava olhando para ele o tempo todo lá. Aí ele ficava lá, tipo, rezando. Mãe, será que era o Padre Pio? Eu falei, não sei quem que é esse homem. Ele falou, peraí. Pegou uma imagem do Padre Pio. A mãe olhou e falou, era ele estava lá. Falou, peraí, agora deixa eu ver os 2, Francisco e a Jacinta mostrou, eram as 2 crianças, eles ficaram sérios, essa menina é séria, né? Séria essa menina, ficava olhando só para o padre lá, e o padre lá, o homem rezando para mim. Eu não sei onde é que foi parar João Paulo II e a Santa Teresinha, tem que perguntar que não apareceram na cena lá, né? Não está certo isso, acho que tinha que ter uma colaboração deles, mas não é que a gente vive num mundo que a gente não conhece nada do que a gente não tem domínio sobre nada, né? Não é, você fala, vai operar um negócio e aparece, vem um Padre Pio, vem os santos, você fala, meu Deus, acho que a gente está tudo junto, né? O negócio de comunhão dos santos é muito sério, né? Com as almas que estão no céu, com as que estão no purgatório, com as que estão aqui na terra. E diria, para terminar, né, que a missa é o local onde todo mundo se encontra.
É uma grande festa. Sabe quando faz festa e encontra e chama a família inteira, os parentes, amigos? Você já nem sabe, mas, nossa, é verdade, isso daqui também está aqui na festa. Todo mundo junto, né? Um monte de gente conhecida. Pensa em todos os amigos, amigas, parentes, vizinhos, todo mundo que a gente gosta, numa mesma festa. Né? Então, a missa é mais ou menos isso. É o sacrifício de Cristo, mas é o Cristo ressuscitado que está lá. Então, é uma alegria porque a gente se encontra com todo mundo. Todas as pessoas, de todos os tempos. Passado, presente, futuro, as pessoas que estão no purgatório, as pessoas que estão no céu. É como uma antecipação do céu já, da vida eterna, com todos presentes. Lembra aquela história daquela mulher, uma vidente boliviana, né? Aquela Catalina Rivas, que ela teve uma visão um dia sobre a missa, né? Escreveu um livro, acho que se chama Santa Missa, alguma coisa assim. Procura lá na internet, Catalina Rivas, tem o livro para baixar de graça, né, na internet, nem precisa comprar. E é rapidinho, assim, em meia hora você lê o livro inteiro. Então ela fala que foi para a missa e Nossa Senhora apareceu para ela, começou a falar, ela ouvia Nossa Senhora falando com ela, fica atenta para as coisas que eu vou te mostrar na missa. E desde o comecinho, né, começa a explicar, fala isso, fala aquilo, não sei o quê, várias coisas, e aí ela diz, chegou o momento final do prefácio. E quando a Assembleia dizia santo, 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 imediatamente tudo que estava atrás dos celebrantes, era uma missa solene lá com o arcebispo, com um monte de padres concelebrando, tudo que estava atrás dos celebrantes desapareceu. Do lado esquerdo do senhor arcebispo, para trás, em forma diagonal, apareceram milhares de anjos pequenos, anjos grandes, anjos com asas imensas, anjos com asas pequenas, anjos sem asas, como os anteriores, todos vestidos com umas túnicas, como as alvas brancas dos sacerdotes e dos coroinhas. Então ela teve uma visão de um monte de anjo celebrando a missa, né? Junto com os padres celebrando a missa. Todos se ajoelhavam com as mãos unidas em oração e em reverência inclinavam a cabeça. Escutava-se uma música maravilhosa, como se fossem numerosíssimos coros com vozes diferentes e todos diziam em uníssono com o povo, santo, santo, santo. É como o que acontece mesmo durante a missa, né? Os santos todos do céu reunidos para louvar o Senhor. Havia chegado o momento da consagração, o momento do mais maravilhoso milagre. Do lado direito do arcebispo, para trás, também em forma diagonal, uma multidão de pessoas vestia túnicas em tons pastel, rosa, verde, azul, lilás, amarelo, enfim, de diferentes cores suaves. Seus rostos também eram luminosos, cheios de alegria. Pareciam ter todos a mesma idade. Podia-se ver, e não sei dizer, não consigo dizer como, que havia pessoas de diferentes idades, mas todos se assemelhavam, nos rostos, sem rugas, felizes. Todos também se ajoelhavam no canto de santo, 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 Senhor Deus do Universo. Disse Nossa Senhora, aí falou Nossa Senhora, são todos os santos e bem-aventurados do céu, e entre eles também estão os vossos antepassados que já gozam da presença de Deus. Fala, está todo santo e todo mundo que já morreu, os nossos parentes. Na missa a gente está unido a todas as pessoas vivas e defuntas, as que estão no céu. Então eu a vi. Então ela teve uma visão de Nossa Senhora nesse momento. Ali, justamente à direita do senhor arcebispo, um passo atrás do celebrante, estava um pouco suspensa acima do solo, ajoelhada sobre tecidos muito finos, transparentes, mas luminosos como água cristalina, a Santíssima Virgem, com as mãos unidas, olhando atenta e respeitosamente para o celebrante. Falava-me dali, mas silenciosamente, diretamente ao coração, sem olhar para mim. E aí vem uma frase dela que me dá um arrepio, um certo medo por ser padre, né? Pensei até em pular essa frase daqui, ó, mas vamos ler conforme a visão que ela teve. Então Nossa Senhora falou, chama a tua atenção o fato de me ver um pouco atrás do Monsenhor, não é verdade? Assim deve ser, com todo o amor que me tem o meu filho, não me deu a dignidade que dá a um sacerdote de poder trazê-lo em minhas mãos diariamente, como o fazem as mãos dos sacerdotes. Por isso sinto tão profundo respeito por um sacerdote e por todo o milagre que Deus realiza através dele, que me obriga a ajoelhar-me aqui. Ela falou, o padre pode tocar, pode trazer Cristo presente aqui. Como falava alguém, Nossa Senhora trouxe uma vez para o mundo, né? Jesus. Os padres, cada vez que celebram uma missa, várias vezes, milhares de vezes ao longo da vida, trazem Jesus para o mundo.
E a vidente fala: Deus meu, quanta dignidade, quanta graça derrama o Senhor sobre as almas sacerdotais, e nem nós, talvez, nem muitos deles estejam conscientes disso. Acho que a gente não está consciente de tanta graça de Deus. E aí fala: diante do altar começaram a sair umas sombras de pessoas de cor cinza, que levantavam as mãos para cima. Disse a Virgem Maria: são as almas benditas do purgatório, que estão à espera das vossas orações para se refrescarem. Não deixeis de rezar por elas. Pedem por vós, mas não podem pedir por elas mesmas. Sois vós que deveis pedir por elas, para ajudá-las a sair, para encontrarem-se com Deus e dele gozar eternamente. Ou seja, está todo mundo, né, na missa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Nossa Senhora, todos os anjos, os santos do céu, as almas do purgatório, nós aqui da terra. E Maria Santíssima diz: vê, aqui estou o tempo todo. As pessoas fazem peregrinações e procuram os lugares das minhas aparições, e é bom por todas as graças que ali recebem, mas em nenhuma aparição, em nenhum lugar estou mais tempo presente do que na Santa Missa. E assim terminamos, né, a nossa meditação, nosso recolhimento, tendo consciência: minha mãe, você está presente em cada missa, então como eu preciso da missa. Volto a dizer, né, então agora que abriram as igrejas de novo e tudo volta ao normal, eu preciso da missa porque é o céu, e lá estamos presentes, nós, as pessoas que estão no céu, as almas do purgatório, as pessoas todas de todos os tempos, reunidas diante desse ato de doação de Deus ao Pai. Que isso nos faça pensar então na morte, né, de uma maneira mais serena. Eu não estou longe das pessoas que já faleceram e não vou para longe também quando eu morrer, mas vou me encontrar sempre, cada dia com todos na Santa Missa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.